Olá, está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Está uma delícia o programa de hoje, com essas duas feras aqui no sofá. A gente vai falar de primeiro apartamento. Olha aí quem está casando, se mudando, vai morar com alguém, vai morar sozinho? Não importa, a gente vai falar de primeiro apartamento, que é um tema super interessante, tem questões específicas. E a Vitória Riso, arquiteta, que está aqui ao meu lado, bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Tudo bem, ela é linda que nem a mãe, né? A Vitória é a primeira vez que vem ao programa, mas a mãe dela já veio, depois a gente conta. Muito bem, e a Helena Schanzer, ela é agrônoma, certo, Helena? Sim. A Helena é paisagista também e ela vai falar com a gente sobre plantas, obviamente, né? Vai mostrar alguns projetos dela, vai mostrar uma planta que está super em moda, como é que ela quando é uma mudinha, depois como é que a folha se transforma. E nós vamos, então, passar essa parte da tarde juntos, nesse momento aqui de arquitetura, design, paisagismo, arte, interiores. Muito bem. E você sabe, pode nos assistir ao vivo pelo Facebook da RDC TV ou pelo meu Facebook, Eleone Prestes, onde estou fazendo um watch party, vocês sabem que eu faço. Vocês podem assistir pelo meu Facebook, o programa todos os dias. Pode assistir também pelo YouTube. E eu estou aqui com um tablet que posso falar com você pelo WhatsApp da TV, certo? O número vai aparecer aí na tela. Vocês podem mandar comentários, perguntas, fazer alguma referência que as pessoas estão dizendo ou perguntar alguma coisa que a gente não abordou. Sexta-feira o programa foi super legal porque as pessoas participaram e eu adoro isso, no sentido de prestar um serviço aqui também. A gente mostra coisas bonitas, mas mostra coisas funcionais também, não é, Helena? Sim. O paisagismo tem essa questão, né, de ser uma coisa bonita, mas também funcional. Sim. Tem questões funcionais, né? Sem dúvida. O paisagismo, além da questão estética, de embelezar, humanizar o espaço, ele vai contribuir para melhorar o conforto ambiental, no sentido do bem-estar do usuário, trazer mais relaxamento, mais paz e também melhora a temperatura, que são questões bem funcionais. Bem importantes, né? Fundamentais. Nesse momento de verão e tudo assim é importante. Muito bem. A gente vai deixar você tomar uma aguinha, pensar em algumas perguntas para as duas entrevistadas. Nós vamos começar o programa de hoje com a Vitória Riso, falando de primeiro apartamento. Então, se você tem alguma dúvida do que escolher, até a alternativa de estilo, né? Está começando a vida, não sabe bem, ou sabe o que quer, ou sabe o que não quer, já é um ponto de partida bom, né, Vitória? Isso, sim. A gente sempre passa algumas questões para o cliente, né, para as pessoas, para saber como é que é o estilo de vida, assim, o que gosta, o que não gosta, se janta em casa, se não janta em casa, como é que funciona, até para poder ter uma diretriz para iniciar o projeto, né? Então, muitas vezes no primeiro apartamento a pessoa ainda não sabe como é que vai ser a sua rotina, então a gente vem com ideias que sabe que funcionam para ajudar o cliente já nesse primeiro passo, né? Isso é ótimo, porque quando a pessoa começa a vida tem muitas dúvidas, né? Exatamente. Não tem certezas, tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas, e a rotina, assim, eu acho que é uma coisa que tu vai se adaptando, né? Quando sai da casa dos pais, muitas vezes tu não sabe o que realmente tu gosta. Então, acho que isso é importante, assim, o apartamento ter a tua cara, porque isso já ajuda para seguir o resto, que tudo muito novo, né? Sim, para se adaptar ao mundo novo, né? De morar longe dos pais, né? Naquele ninho cheio de conforto, com tudo à mão, as pessoas que podem correr e solucionar os problemas, né? A gente vai agora, então, ao intervalinho comercial e já voltamos para começar essa conversa que hoje vai ser muito deliciosa. Até já, 2 minutinhos. Vamos conversar agora com a jovem arquiteta Vitória Riso. Primeiro eu quero saber a tua história, onde é que tu te formaste, tu está prestes, inclusive, ir a São Paulo para fazer um curso, então tu é uma pessoa interessada em, né, em melhorar, em conhecer coisas novas. Qual foi a tua universidade? Eu me formei na Ritter, esse ano vão fazer 5 anos que eu sou formada, e agora, depois de 5 anos, eu vou fazer um curso em São Paulo, é um curso que acontece no Instituto Europeu de Design. No IED. Isso, no IED, é uma parceria que eles têm com a Casa Vogue.
e eles vão fazer 2 meses intensivos, assim, de um curso. Eu vou ficar na ponte aérea, daí entre Porto Alegre e São Paulo. Porque é de terça a quinta, tu estavas me contando, Isso, né? as aulas acontecem na segunda e na quarta, mas aí eu vou ter que ficar esse período da semana lá, mas a gente vai tocando os projetos, porque muito dos projetos eu consigo tocar em paralelo, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui também, então... Claro, tem que se virar, né? Não, tem que... Dá para fazer tudo, né? Dá, se organizando bem dá, né? Exatamente. Mas o nosso assunto hoje é o primeiro apartamento. A gente vai mostrar 2 projetos, certo, Vitória? Isso, 2 projetos. Um tem uma característica mais neutra, outra não. Isso. Vamos contar como é que são, em princípio. O pessoal já ia morar, foi para se mudar, assim, e o outro a gente teve um pouco mais de tempo para fazer e pensando como é que funcionava, mas um apartamento tem 67 metros quadrados e o outro tem 80, mas eles têm coisas semelhantes e coisas diferentes nessa questão do meu primeiro apartamento, né? Certo. E em ambos tu ajudaste bastante, né? Isso, a gente fez o projeto e a execução dos 2 apartamentos. Ah, tu acompanha a execução também, isso é bem Acompanho. importante, né? Para ter um resultado final conforme tu projetaste, né? Eu acho que é essencial, assim, tu poder acompanhar desde o início, desde a concepção do projeto, até tu entregar ele para o cliente da forma como ele foi pensado, né? Certo. E os jovens, quando vão fazer seu primeiro apartamento, gostam de ter plantas no apartamento? Não querem cuidar? Como é que é? Eu acho que até a Helena saber. comentou da questão do verde, né? De tu sentir uma calma, assim, quando tu entra num ambiente. E um dos apartamentos a gente tem, uma das cores escolhidas foi o verde, porque eu acho que ele dá uma paz, assim, para o ambiente, né? Uma leveza. E eu acho que a questão do paisagismo dentro desses apartamentos pequenos é super importante, né? E a gente está bem no espírito da coisa, né, Helena? Tem flores, bordado da calça, tem verde na Vitória, eu tenho também as flores, os bichos e tal. Natureza está em todo lugar, graças a Deus. Do tema. Estamos temáticas. Mas a gente tem fotos bonitas para mostrar dos teus projetos, né? Vamos mostrar, se for possível, Ramiro? Olha lá. Qual dos 2 é esse aí? Esse é o apartamento de 67 metros quadrados, né? Os tons escolhidos foram mais neutros, a questão do cinza no piso e nos móveis. E a gente entrou com as cores em alguns mobiliários soltos, assim, que é essa questão super importante para esses apartamentos menores, é o móvel solto. Porque muitas vezes as pessoas... realmente, o meu primeiro apartamento não é aquele lugar que tu vai ficar para sempre, então tem que ter coisas que tu possa levar, que tu possa reaproveitar, que tu possa compartilhar, levar talvez até para um escritório, não necessariamente para a próxima casa que tu vai morar. Que tu tens essa ideia. Não, acho que isso é super importante, assim. Essas banquetas, elas serviriam super bem numa copa de um escritório, se tu for pensar. Até os móveis que são embutidos podem ser reaproveitados, sabe? A gente consegue... tem um apartamento que a gente pegou toda a parte que era da sala de jantar, que tinha um painel atrás, e foi para o quarto da pessoa, tá? O painel atrás da cama, com a mesma iluminação. Então, essa questão de tu conseguir reaproveitar as coisas, de jogar sabe? com os móveis, maravilhoso, olha só. Então, quem são as fotos, Vitória? São do Dona Dulce, do Marcelo. Só, fica um pouquinho na foto anterior, por favor, que é um espaço importante, né? Que é a área social integrada, né? Conta pra gente como é que foi. Então, assim, tanto nesse apartamento quanto no outro que a gente vai mostrar aqui, a gente abriu um pouco a parte da cozinha para a sala. Porque eu acho que quando tu é jovem, tu não vai ter uma pessoa que trabalha para ti o dia inteiro. Então, essa questão da cozinha ser integrada é super importante, porque é o momento que tu tem ou com os amigos ou com o teu marido, de tu poder compartilhar, sabe? Então, nos 2 projetos a gente abriu um pedacinho da parede, foi 60 centímetros, mas para ter essa maior integração da sala. Mas já muda tudo, né, Vitória, essa abertura? Tu já consegue ter essa amplitude, sabe? É mais que um passapratos, né? Uma integração mesmo, não tem porta, nada. E da questão da churrasqueira, que aqui no Sul é super importante para todo mundo, assim, então aí não tá dando para ver, mas atrás dessas banquetas a churrasqueira, ela tem o mesmo revestimento que tá no painel da TV? Da televisão.
Então é tudo super integrado, sabe? Sim, não tem muitos materiais, né? O espaço é pequeno, então ficaria meio... São coisas pontuais que tu vê que faz a diferença. O apartamento como um todo, ele é mais claro, ele tem... mas tem pontos que são super importantes, que chamam bem a atenção, que eu acho que é a questão do tijolo, do pinos e do cinza com o branco, né? Tá ótimo. Podemos mudar a imagem agora. Esse é o dormitório do casal, né? Que eu acho que é bem importante essa questão da otimização dos espaços. Esses apartamentos hoje em dia são super pequenos, então tu ter a possibilidade de otimizar todos os espaços que são possíveis, assim. Então, embaixo da janela, talvez se fosse um apartamento maior, a gente não colocaria um móvel. Mas como eles têm pouco espaço, para tu ter uma sapateira, para tu ter um espaço para conseguir guardar as coisas que tem, né? Claro, claro. E tem climatização no quarto, ar-condicionado, split? Tem Aonde split. ele fica? Ele fica na frente da cama. Uhum. Ah, tá. E o armário? O armário, agora, tu entra no quarto, à direita tem esse armário que ele é em U, não tá dando pra ver muito bem pela foto. É como se fosse um closet pequenininho, assim, sabe? Sim. E daí, depois tem esse outro U, que é a cama com esse móvel embaixo da janela. Certo. Vamos mudar para a imagem seguinte, por favor. A questão do escritório, do home office, né? Que eu acho que hoje em dia é super importante, porque as pessoas não têm muito lugar fixo, às vezes trabalha num coworking, às vezes durante a semana tem tempo que tem o seu escritório fixo, mas precisa trabalhar no final de semana, então acho que é bem importante essa questão do home office, mas ao mesmo tempo tu não pode ter um quarto só para trabalho. Sim, não pode se dar o luxo, né, de ter um espaço só para aquilo, né? Então tu consegue dividir uma parte de armário, outra de home office, eu acho que isso é bem importante, né? Tendo uma bancada de trabalho, já é bom. Já é bom. É aquele segundo quarto que às vezes vira um quarto de bebê. Quarto coringa, né? É o quarto coringa. Se tu for pensar aí, futuramente possa ter um berço, possa ter uma cômoda. Isso é essa questão de conseguir sempre modificar o espaço, né? Certo. E aí é também a questão de aproveitamento de móveis, né? Isso. De deslocar de um lugar para outro, aí trocar de uma parte para outra, aí pode ir jogando conforme o momento da vida, né? Exatamente. Porque não está mais em tempo de mudar tudo, né? Jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Não pode se dar a esse luxo, assim. As pessoas querem fazer as coisas que... E até na questão de, depois tu possa alugar para alguém, tu possa vender o teu apartamento, então tu tem que pensar em tudo, assim. Não dá... Tipo, o apartamento... Se tu investe nessa questão, depois para tu alugar, para tu vender é muito mais rápido, porque é difícil tu achar hoje em dia um apartamento que tu olha e fala, eu alugaria esse apartamento, é a minha cara. Assim como está, E então é legal tu também fazer esse investimento pensando no futuro para uma outra pessoa que vai morar ali, né? Sim, certo. Muito bem, vamos passar para a imagem seguinte. Aí o detalhe, né, da parede com... Isso é um revestimento? É um porcelanato. É um porcelanato? Isso, é um porcelanato que ele parece aquelas plaquetinhas que tem hoje em dia de tijolo, só que ele é um pouco mais em conta. Então, isso ajuda também. Tu consegue dar o efeito da plaqueta, mas ele é um porcelanato. Olha que interessante. A tecnologia é incrível, né, Vitória? Incrível. Agora a gente estava falando, né, que vai ter a feira. Cada vez que tu vai para Expo Revestir, tu vê, coisas novas, assim, e as pessoas muitas vezes não têm noção da variedade que tem das possibilidades, né? Essa é uma das vantagens de contratar um arquiteto, né, um profissional, porque tu tá informada de tudo e tu olha aquele espaço e vê qual é a melhor solução possível para aquilo, né? E as pessoas ainda têm a questão, o porcelanato é um piso frio eu não quero piso frio, eu quero um tabuão, eu quero um vinílico, mas tem muitas possibilidades, sabe? O porcelanato tem muita variedade, eu acho que vale a pena quebrar isso, sabe? Ir numa loja, conhecer os produtos que tem e contratar um arquiteto que vai te mostrar todas vai te pegar pela mão e vai te mostrar gama as coisas, que tem porque é difícil sozinho, né? Tomar decisões acertadas, né? As pessoas acham que é simples, mas assim, nada é simples. Eu acho que vale a pena, assim, porque tu consegue fazer um projeto que tu nunca imaginou
se tu contrata um profissional da Sim, área, aproveitamento de espaço, né? Uma questão básica, assim. Um arquiteto layout, chega lá né? e o layout, onde dispor os móveis, onde colocar uma coisa ou outra, E muda até- a cara da casa, E muda até aproveitar as coisas que as aproveitamento, pessoas já têm, né? Às Isso, vezes tu, isso. por exemplo, tu pode fazer um móvel novo, embutir uma cristaleira antiga, fazer Isso. esse tipo de Esse jogo, jogada né? que muitas vezes o leigo não consegue ter, né? Quando pensa... Ou então tem medo, enfim. acha que não vai E tem que combinar, desenhar e- o móvel, tem toda uma história, porque as grandes marcenarias querem receber o desenho do arquiteto, né, para fazer. Então, verdade. voltamos ao ponto de partida, né? Cadê o arquiteto? Vamos mudar a imagem para a seguinte? Agora a gente vê o outro ângulo da churrasqueira, olha que legal. E aquele armário lá, com partes fechadas e vazadas, cinza e branco, ficou tão interessante, aquilo é um... É para um- ser como se um fosse uma pilar. cristaleira. A gente tem esse jogo desse apartamento que são os módulos, né? Então, até pensando na parte do reaproveitamento. Do futuro. Do futuro, de poder depois unir esses módulos em outro espaço. Então, ali, aquele armário serviu como uma cristaleira, mas depois, se tu inverte ele pode servir até como um banco, como uma coisa que tu consiga reaproveitar mesmo. Nesse espaço ele tá como uma cristaleira, mas ele conversa com o móvel da TV também, que tem os mesmos módulos em cima. Ah, certo. Tu pensaste em tudo, hein? Eu... Primeiro apartamento, segundo apartamento, tudo contigo, que maravilha. Não, agora, até coincidentemente, esse casal agora se mudou para outro apartamento e a gente teve várias jogadas, assim, de reaproveitar essas coisas. E eles alugaram esse apartamento, assim, numa rapidez, porque foi as fotos legais para o site, então isso ajuda um monte, Sim, sabe? a pessoa se encanta de ver Claro. aquela situação, né, que não imaginava. Vamos mudar para a foto seguinte. Agora a foto geral. Lá em cima, eu queria ver aquilo mesmo. Os módulos, né, que estão lá em cima. Que tu falaste, né, que os módulos conversam Sim, com aquele da eles cristaleira ali. são todos do mesmo tamanho. Alguns são vazados, outros são com portas de abrir, outros com a porta transparente para botar as louças mais bonitas, assim. Mas eles são todos do mesmo tamanho. Certo. E as cadeiras ali da mesa de refeições são diferentes? São. A gente optou, até assim, a cadeira do home office, quando tem mais gente, vão receber mais gente, eles trazem a cadeira do home office. Claro. Então, essa quinta cadeira não precisa necessariamente estar na sala, sabe? Sim. Ela vem de lá quando eles estão recebendo mais gente. Quando é necessário, né? E eu acho legal de falar desse apartamento que tem a mesma questão no próximo que a gente vai mostrar, é de tu ter essa sala aberta, assim, sabe? De tu chegar no apartamento e tu não ter nenhuma poltrona, nenhum bloqueio, que tu consiga percorrer ele como um todo, sabe? Porque como ele é isso é bacana. pequeno, Sim. é ruim tu ter barreiras pra Sim, pessoa... sim. Mesinhas de centro, não sei o quê. De repente, um espaço pequeno é complicado, né? Vamos mudar para a foto seguinte, por favor. Agora a gente já... Então, esse já é o outro mudou. apartamento, O ele segundo tem 20 metros projeto. quadrados a mais, né? Mas ele também tem essa questão do acesso, sabe? De tu entrar no apartamento e tu não ter nenhum bloqueio. A parte... Sim, porque as portas devem ficar para esse outro lado aqui, né? Isso. O fluxo é diferente. Exatamente, o fluxo é um pouco diferente, mas a premissa é a mesma, assim, de tu entrar e conseguir penetrar, assim. Sim, muito bem. A gente está vendo que tem um sofá à esquerda. Ele está com uma carinha de sofá-cama, ele é? Não. Ele é retrátil, ele não Retrátil. é sofá-cama. Que eu acho que os jovens hoje em dia, eles prezam muito a questão do conforto, né? Então, tu ter um sofá que tu possa Pode jogar, te jogar, que beleza. a questão de ver televisão, todo mundo Sim. botar essa questão de série, não sei o quê. Então, é um momento que tu tem para relaxar, né? Então, Sim. tu quer ter um lugar de Todas as séries conforto. da vida. São um lado retrátil ou são Os dois, ambos? os dois. Aham. Certo. Nesse apartamento. Interessante aquela mesa de centro, tem as partes vazadas. Aquela mesa foi desenhada por mim até. Eu gosto bastante dessa Parece um questão. inseto, assim, uma coisa meio... Ela tem um lado é o revisteiro, né? Sim. Que essa Que é o que parte a gente tá vendo em primeiro plano. Daí depois ele tem um vidro que se chama o vidro martelado Sim. em cima e os pés dela são diferentes. Onde tem o revisteiro é quadrado e do outro lado é um pé redondo, assim. Ele parece um certo. sorriso, assim, a gente Olha chama. que legal. Vamos mudar a imagem para ver. E as cortinas são curtas, né? São Chama curtas atenção. porque tem o banco embaixo da Embaixo, janela. aham. Então, para tu conseguir
acessar o apartamento, mas ao mesmo tempo essa questão do receber. Então, tem que ter lugar para as pessoas sentarem, né? E o banco, ele facilita nesse sentido, porque tem o lugar e ao mesmo tempo ele é baú, tu tem as coisas para guardar embaixo. E eu acho que fica super legal, assim, super bonito para... Muito bem. Visualmente. Agora a gente está vendo o outro lado. Isso, o outro lado que tem esse hall todo delimitado com a cor, né? Que é que eu estava falando para a Helena, do verde, assim, eu estudei bem na época quais eram as cores que traziam essa coisa da paz, de tu entrar num ambiente e se sentir em casa, assim. Eu acho que o verde é uma das cores que tem essa... Interessante esse tom de verde, né? o nome é Verde Cachemir. Verde cachemir. É uma parceria que a Souvenir fez com aquela loja West Wing. Ah, Então eles criaram uma paleta de cores e esse verde foi uma das cores tá, que mas eles ele não escolheram. existe mais, existiu Existe. Não, existe, tá via no catálogo, no catálogo mesmo. da Souvenir. Isso. Interessante esse tom, que Ele é meio acinzentado, Ele é né? acinzentado, ao mesmo tempo tem algum fundo de azul, uma coisa Isso. meio louca, assim. Não, eu gosto muito dessa Fundo cor. de mar, não sei. Agora, com a coisa do Instagram, muita gente, assim, quando eu postei esse projeto, muitas pessoas perguntaram qual era a cor. Qual era então, a cor, anotem porque ela aí realmente que ela é diferente. Cachemir da Souvenir. Muito bem. Olha só, e o piso é o quê? O piso é um parquet, são tacos de madeira tauari, é o nome da cor da madeira. É da Espaço do Piso, aqui de Porto Alegre. E ele tem vários tons, né? Porque o tauari, ele é clarinho, É. ele deve ser tonalizado, né? Para ficar com vários tons. Esse piso até a gente tirou de um outro lugar e instalou aí. Olha, Então ele não veio Reaproveitamento. direto foi um que reaproveitamento. legal, muito bacana. Então ele foi instalado taquinho por taquinho, assim, ele não tem esse desenho foi feito. Na instalação. Na instalação. Socorro. E depois eles passaram daí, fazem toda a parte de tratamento Claro, e tal. claro. Mas ficou perfeito, assim. E o piso da cozinha, é legal esse apartamento, a questão do piso, dos pisos, né? Porque a cozinha, a construtora entregava um porcelanato daqueles brilhoso, assim, que tu Sim. sabe aquilo que tu enxerga tudo, até tudo que acontece tá ali. Sim. Então eu acho que para jovem isso não é legal. Então a gente passou um produto por cima do piso para não ter a questão do Fica mais fosco, assim. É. Ah, é possível fazer isso? Sim, como se fosse um cimento queimado, assim. Sim, sim. A gente passou por cima, então ele parece um piso único e ele super conversou, assim, com a madeira. Eles... Vamos dar a imagem para ver se aparece. Esse na parte... piso, aí, ó. aí. Então, tu vê que na parede e no piso a gente tem a mesma textura, que é o tecnocimento, né? Sim. Que se chama uma pintura. Em cima, tu pode passar em cima da parede, tu pode passar em cima de uma bancada, no piso. Então, é legal que tu não precisa quebrar o que tá embaixo, sabe? Tu pode usar o piso que tá embaixo pra... E ele não aumenta a altura, assim, a espessura? Pensa que é uma tinta, assim, é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Adorei isso. É maravilhoso. Uma solução assim, incrível. Uma solução super boa, assim, para esses apartamentos. Isso é uma tinta, como é que chama o nome da... Tecnocimento. É o tecnocimento isso, mesmo. Acho que a Luísa Pilau trabalha aqui em exatamente. Porto Alegre. Aí é lindo o tecnocimento. Mas eu achei que ele precisava de uma altura um pouquinho maior, não. Na parede a gente tinha reboco e a gente passou, e no piso era porcelanato, então tu vê que aparece a mesma textura, assim, mesmo tendo superfícies diferentes, eles parecem a mesma coisa. E é a mesma coisa, né? Só pra que não muda tu ter o reboco. E aquele vidro interessante, ele não é martelado, ele parece uma colmeia, assim. Pois é. Na época eu pedi um martelado, só que o martelado tem a questão da espessura, ele é muito fino. Então, para tu fazer uma porta, a vidraçaria que eu trabalhava, tenho medo que quebre, tem garantia, que que vai estoure, durar. não vou te dar garantia. Então, eles me deram essa alternativa e ele parece uma colmeia, assim, se tu olhar mais de perto. Né? Eu adoro vidro. E é legal que tu tenha, a janela fica na lavanderia, né? Então, eu não daria para ser uma porta que tu não enxergasse lá, porque tem que entrar a luminosidade. E aquela porta é de correr, de abrir? É de correr, ela corre para direita. direita ali. Isso. É bom que tu pode abrir toda ela, tem a questão de ventilação, né?
E ao mesmo tempo tu tem a claridade que vem da lavanderia, Também, mas tu não precisa ficar enxergando tudo que está lá dentro. Certo. E é uma solução diferente, hoje em dia eles usam muito aquele vidro fosco, né? Sim. Então essa é uma solução diferente que funciona super bem também. Bem leve, né? E essa mistura de branco com madeira, eu achei tão bonito. Ah, eu adoro, assim, essa cozinha a gente colocou a madeira até no tampo, né? Sim, é uma madeira É a madeira especial. teca, que ela pode ser molhada. Eu não sei se é de Caxias essa madeira da Origin, não sei. Eu não sei te dizer. Foi Porque eles o têm meu umas marceneiro é de Caxias até, o marceneiro que fez que seja. Mas é uma madeira que é trabalhada bastante em navio, então ela aguenta, ela é super resistente, assim, para essa questão da umidade, né? Sim, tá certo. Vamos mudar a imagem, por favor. E no teto os spots simples, Os ali no trilhos, trilho, né? Que também que acho é super prático, pode levar para outro lugar. Eu acho que tanto for. esse apartamento quanto o outro, eles têm a questão do trilho, né? Que isso é super bom, porque se tu vai para um apartamento que não tem forro de gesso, tu pode usar ele, ou se tem forro, tu pode Também embutir, pode, ou pode usar no forro. Aí na cozinha, forro de gesso a gente colocou, na sala a gente também colocou, então ele é super versátil. É versátil, né? É uma coisa que tu pode usar de várias maneiras. Aquela parede lá, ela é um revestimento, É um revestimento, é uma cerâmica. Também tem uma carinha de colmeia. Isso, ela é toda hexagonal, assim. E a gente aplicou ela em toda a cozinha, assim, então... Certo. Ficou... Muito bem. A gente vai continuar conversando, mas a gente precisa chamar um intervalinho comercial. 2 minutinhos, vai lá tomar uma aguinha. A gente está aqui esperando você. Até já. Estamos acompanhados por muita gente querida, nós três aqui, pela Leda Pinto, beijo Leda, quanto tempo? Eduardo Grazia, Sônia Ruschel, Vladimir Montanha, Mariana Presto, meu amor, Paulo Ciarlo, Guisa Calil, enfim, a gente está com um time aqui e um time aí, olha que delícia. A gente está falando com a Vitória Riso a respeito de primeiro apartamento, a gente vai mostrar ainda mais algumas fotos desse segundo projeto, que a gente está mostrando, que tem 87 metros 7 quadrados. metros quadrados. Vamos mostrar algumas imagens, assim que for possível colocar. Olha só. Aí a gente tem a imagem da cozinha também, né? Com o tecnocimento que a gente estava falando. Então, a parede é como se ela desse continuidade ao piso, assim. Ela sobe, né? Isso. O piso subiu para a parede, ficou muito bom. A gente passou esse produto tanto na parede quanto na parte da pedra que tinha já na churrasqueira. Então, para tu ver que é um produto que funciona em várias superfícies, certo. Assim, diferentes superfícies. E interessante essa tua questão de usar poucos materiais, né, e repetir em situações diversas. Quando o espaço é muito pequeno, isso faz toda a diferença, parece maior, né? Parece uma sequência, exatamente, né? Tu dá uma unidade para o projeto, sabe? Tu entra e tu vê a madeira no piso, depois tu vê a madeira nos móveis, o cimento queimado, então... Sim, a continuidade, né, do piso, a parede, de todos os pisos, né, parece que aumenta o espaço. Vamos mudar a imagem para a gente ver outras fotos. O que a gente tem ainda, além da cozinha? Nossa, ai, que lindo este corredor. Eu vi ele no Instagram e me encantei. Eu nunca tinha pensado em me encantar por um corredor, gente. Me apaixonei por esse corredor. Quero ele para mim. Eu acho que essa coisa da circulação, assim, de tu fazer da circulação um ambiente também. Essa troca de ambientes. Então, a circulação marca a troca de ambientes. Então, por que não usar uma cor na circulação, né? Sim, aí um rosa, isso? É Árvore dos Sonhos o nome dessa cor. Árvore dos Sonhos, ai que lindo. Então, eu marquei o corredor nessa troca de espaços, né? Certo. E a cor é uma coisa super fácil, super barata e que dá muitas mudanças, assim. Sim. Tu tá enjoada, às vezes, de uma parede, de um móvel, se tu troca a cor, tu dá outra vida, né? Muda tudo, né? Muda e o aquele certo brilho que a gente vê, é um detalhe do rodapé ou é uma iluminação? Tem um... O que tem ali? Rodapé É o rodapé que tem... o rodapé branco. Tanto as portas quanto o rodapé ficaram em branco, assim, então eles emolduram o corredor, né? Certo, ficou realmente uma moldura. Vamos para a próxima foto? E essa moldura de madeira ali também ficou linda na porta. Vamos mudar a imagem, por favor? O que nós temos? Um banheiro. Esse é o lavabo que eu tinha te comentado,
que acontece? Hoje em dia a gente recebe os banheiros com a pedra e com os acabamentos. Normalmente a construtora entrega assim. Então o que a gente fez nesse... Porque como ele ia ser o lavabo do apartamento, a gente não queria fazer um super investimento no lavabo. Então um móvel que já existia, transformamos num móvel para lavabo e colocamos uma cuba de sobrepor em cima. Então deixou super charmoso, os acabamentos foram todos em preto. E repetindo o que já tinha lá no banheiro, né? Essa cerâmica já foi entregue. Então a gente fez esses detalhes em preto para conversar. Adicionou um charme, Adicionou né? um charme, um espelho que foi comprado numa loja como de móvel solto. Então, assim, detalhes que tu consegue realmente diversificar. Muda tudo, né? Dá um super charme, assim, pro ambiente, né? Sim, certo. Olha que bacana. É interessante essa tua ideia de mudar com soluções práticas e simples e econômicas também, né? Essa é outra solução econômica, né? Então, a gente criou uma linha na parede, trabalhou com duas cores, com o branco e com essa outra cor que o apartamento é todo nesse tom pastel, assim, meio off-white, né? Sim. Então, o rodapé branco deu a continuidade para essa meia parede e as prateleiras, então são Em branco, em branco. Em cima é um off-white pendendo para o quê? O papel picado é o nome da cor. O nome eu e as acho cores. Maravilhoso. Sei o nome das cores. Ela sabe tudo, gente, é maravilhoso. Então, teve esses dois tons que são, se tu olha o papel picado num ambiente como um todo, assim, ele parece um branco, mas aí quando tu coloca essa faixa branca, tu vê essa diferença de cores. Eu tenho visto alguns projetos com essa ideia de uma meia parede pintada, assim, fica charmoso, fica diferente, fica né? super diferente. Fica diferente. Ali eu dei continuidade é a mesma altura da cabeceira, assim, então... Ah, sim, a tua régua foi a cabeceira, Isso, a minha régua né? foi a cabeceira e depois as prateleiras criaram esse ambiente. Aí dá uma graça na coisa, né? E o verde, né? A escolha de verde, né, Helena Schanzer, nossa agrônoma aqui, é interessante, porque não só o verde em planta, mas o verde cor também, como a Vitória usou ali na entrada de um dos apartamentos, né? Dando aquela sensação de tranquilidade, né? Tão bom. Eu acho que o verde tem a ver com a biofilia e nos remete aos nossos ancestrais, ao nosso DNA genético de ter vivido no meio da selva, né, há muitos mil anos atrás, que nos transmitem onde a gente vem, né? A gente vem da natureza. Certo. E falando de natureza, a gente tem aqui no cenário, tu pode pegar, se quiser ali do lado, o vaso. Eu trouxe uma planta que costela de Adão tá super na moda, super na né? moda. Então eu trouxe para a Leone uma costela de Adão, uma muda. É pra mim. É pra ti de presente, Olha, Leone. obrigada. Mas assim, ó, aí eu peguei a muda, eu que plantei ela pega de galho, isso que é interessante. E tu vê, as folhas jovens, elas lembram uma jiboia, ó, tem o formato de coração. Depois, conforme ela vai crescendo, é que ela vai criando esses buracos Vai e rasgando, vai se metamorfoseando, se transformando numa costela de Adão. Aí eu trouxe uma folha, olha, ó, um pouquinho mais velha. Daquela câmera aqui. Bem o formato de uma costela, uma tá vendo? costela mesmo. E eu trouxe uma folha que já é bem mais antiga. Olha o tamanho que ela fica, Ela fica fica gigante. enorme. E ela é tão linda que dá Ela para é entender, muito. né, E ela Vitória, tem... por que ela virou moda e não sai de moda? Não, porque e a questão da durabilidade também, né? Tu coloca dentro de um vaso com água e... Ela é versátil. até com água ela se mantém. Tá muito na moda. A gente só vê essa planta assim no Pinterest, no Instagram, em sites do exterior, e daqui tá muito na moda. E a gente tem aqui, tem o clima adequado e tudo, né? Ela é muito feliz aqui ela é nosso nativa clima, e ela se dá muito bem, assim, em locais de pouca iluminação. Ela é uma planta bem interessante, assim, em lugares que tem corredores, lugares estreitos, porque ela se agarra sozinha, ela sobe. Assim, até numa árvore, ela se vai, né? Na parede, no muro. Então é uma planta que ela é muito versátil. Ela se vira, né? Ela se vira. Que nem a gente, essa E a gente pode ter na rua e daqui a pouco tu tira algumas folhas, coloca num vaso, tu já enfeita a tua casa. E fica lindo, né? E fica super charmoso. Fica muito, ela sozinha já fala por si, exatamente. assim. Imagina uma mesa, assim, duas folhas. Acabou. Não precisa mais nada, né? Exatamente. Muito interessante.
Que maravilha! A gente tem projetos da Helena Schanzer para mostrar, mas a gente vai de novo ao intervalinho comercial e na volta a gente vai mostrar os projetos da Helena, certo? Já voltamos, 2 minutinhos de novo. Voltamos com a Helena Schanzer. A gente está falando de plantas, o cenário aqui está todo verde, coisa mais linda. E a gente vai mostrar alguns projetos dos quais ela participou como paisagista, né? Colocando verde nas casas, o que é maravilhoso, né, Helena? É, fundamental. É uma diferença impressionante o ambiente antes de a gente entrar, o ambiente árido, só com a parte construída. E depois, quando a gente coloca a vegetação, o ambiente se transforma. Se transforma mesmo, né? E hoje em dia tem uma coisa que é moda, assim, que é o que se fazia na época dos nossos avós, bisavós, enfim, que é colocar, vai soltando vasinhos pela casa e forma um bosquezinho, assim, não é? Quase aleatório. Né, de vasos diferentes, tamanhos diferentes, algumas estruturas aéreas, outras não, porque antes era só assim um vasão com uma planta no canto da peça, não sei o que, depois, agora a gente está meio que desconstruindo essa coisa tão certinha, né? O verde está muito popular, todo mundo quer o verde, né? A gente vê em todos os tipos de construções o verde presente e eu gosto muito disso, de a gente trazer o verde para todos os ambientes. No banheiro, no lavabo, com flor seca, é legal, a Statice, que é uma florzinha seca que depois tu vai colocando no lavabo e tem uma corzinha. A venca dá no banheiro, na cozinha, está muito na moda, em todos os ambientes. E a Leda Pinto perguntou pra gente se essa planta, se essa costela de Adão pode ser colocada dentro de casa. Sim, ela precisa de alguma luminosidade. Tem que ter perto alguma de uma luz. janela? Isso, perto de uma janela. Certo. Ela tolera bem, mas ela precisa receber luz natural. Certo. Muito bem. Quando for possível mostrar as fotos dos projetos da Helena, vamos mostrar? Bom, a gente está vendo aqui nessa imagem uma sacada de um apartamento onde a cliente queria temperos e chás. Então, e eles gostam muito de planta. Então a gente colocou, ela tinha muitos vasos antigos de concreto, que são vasos pesados, estavam rachando. Então hoje também tem uma tendência muito grande a gente usar vasos plásticos, que são leves. Eu consigo arrastar para limpar o piso. Ou colocar num cachepô com rodízios, como é o nosso aqui no cenário, né? Exatamente, ou ter rodízios. Isso. Mas então, aqui a gente aproveitou os vasos que ela tinha, a gente reaproveitou todas as plantas, relocou, alguns a gente deixou no vaso antigo, então ali a gente tem jabuticabeira, tem cerejeira nativa, tem acerola, tem tempero, tem estévia nesse primeiro vaso, é estévia aquela que a gente usa para adoçar. Ela é uma planta, as pessoas não sabem. Ela é uma planta, aquela ali, ó. Nasceu no ela é uma planta desse vaso verde vietnamita. Sim. Ela é uma planta, parece até um pé de manjericão. Pois é, eu ia dizer, tem uma carinha de manjericão, a e ela é muito resistente. Então ali eu tenho salsinha, cebolinha, erva cidreira, cidró, manjerona, que mais eu tenho? Tenho muitos temperinhos. E ela também tinha uma escultura solta na casa dela, que ela não sabia onde colocar, estava meio perdida no jardim, a gente colocou junto. Eu gosto muito também de misturar obras de arte, colocar alguns enfeites junto dos vasos, que dá uma quebrada. Dá uma humanizada. E outra coisa que vocês podem ver, eu não tenho todos os vasos iguais. Ela queria justamente isso que eu tava falando, usar né? vasos que ela já tinha, Sim. que eram alguns de barro, a gente comprou alguns de plástico, aquele ali é de plástico que ele imita concreto. Pois é, tem alguns, como porcelanato em relação a pedras e cerâmicas, tijolos, enfim. Na questão dos vasos, o cimento, né, a própria pedra do vaso, tem sido repetida ou imitada em plástico com uma perfeição. Perfeito. E tem alguns lindos. Eu lembro que eu fui na loja da Tramontina, lá na Serra, na T-Store, e tinha alguns incríveis, muito lindos, grandes, pequenos, de formatos, enfim. Exatamente. Hoje é um mercado que é consagrado, vasos de plástico de vários tipos, de várias qualidades. Tem vasos mais fininhos, que eles vão resistir menos ao sol, são mais baratos, tem que pensar mas vão nisso, secar. então. Depende para colocar no sol é melhor um mais resistente. Depende quanto a pessoa quer investir, né? Se a pessoa quer um vaso que dure mais, ela tem que usar com uma marca melhor, que tenha mais dureza. Mais forte, digamos assim. assim. Mais a luz solar. Certo. Se ela quer gastar menos... Olha ali uma costela de Adão. Exatamente. Ali ela tinha uma espada de São Jorge, a gente vê bem à esquerda, a gente replantou porque o vaso já estava... Porque assim, com o tempo, o que acontece com a planta? A planta, o sistema radicular dela vai ocupando todo o vaso.
Então quase não tem mais terra para ela, e nem nutrientes, e nem espaço para ela crescer. Exatamente, coitada da planta. A gente tem que então proporcionar um espaço maior para as raízes, para ela crescer também para cima. Certo. Então a gente trocou a maioria das plantas de vaso. Aumentou o tamanho. Agora a espada São Jorge também está na moda, muito, né, Helena? na moda. Estava na moda aquelas plantas do anos 70, Da a época da modernista, bisavó, e uma época a gente ficou umas décadas, Isso. achou aquilo muito cafona. Isso, né? coisa de E agora pessoa mais voltou. velha. E agora voltou com tudo, toda essa samambaia tá muito na moda. A venca, a espada de São Jorge, a costela de Adão. A história também daqueles vasos, tipo jardim, lembrando jardim de interior, de casa de vó. Sim. Com chazinho, florzinha, essa coisa querida também está na moda, porque traz um aconchego. Essa coisa da afetividade, né, da humanização está muito em alta. Ó, ali eu tenho salsinha e todos salsinha. os vasos, dá para ver ali atrás um tubinho preto, todos os vasos eles têm irrigação por gotejamento. E tem um timer, então ela vai viajar, a gente programou agora no calor para que nos dias pares tivesse irrigação. Então um dia sim, um dia não, aciona a irrigação. Conta tudo, essa coisa da irrigação com timer. Tem que ter uma tomada próxima. Isso, tem que ter a fonte de energia e a fonte de água, entendeu? Tem que ter tanto a tubulação de água, um duto de água, para poder uma mangueira, uma torneira. Ponto de energia. É só ter um ponto de água. Um ponto de água seria, poderia ser uma torneira mesmo. Uma torneira, não precisa ter muita pressão, porque como é gotejamento, então vai sair, né, de gotinha em gotinha. E o custo disso, como é que é? Olha, o custo não é alto, eu não saberia agora te dizer quanto, mas não é um custo muito alto, porque a gente tem a tranquilidade de garantir o investimento que a gente fez em plantas, que vai estar tudo certo, tudo ok. E esse não vai ponto perder. alimenta todos os vasos que... Sim, a gente tem que ter daí uma trajetória, né? Porque ali a gente passou por trás dos vasos, não dava para ver. Aquele vaso que vocês viram de costela de Adão, ele não ficava em um lugar que eu não conseguia botar fora. água. Tem que ficar mais ou menos próximo, certo. E ali então eu joguei com vasos ali, ó, bem rústico de cerâmica, vasos que ela já tinha de barro, vaso de plástico, e a gente foi misturando em função dos tons. Sim, entendi. Né? Tons e até alturas, né, Helena? Para criar um ritmo, um fazer dinamismo. um movimento, né? Isso fica bem bacana. Olha esses vasos lindos, são do Fabricário, de cerâmica bem rústica. Ai, da Ana Bey. É muito lindo. Tem que vir aqui um dia. Cebolinha, manjericão roxo, manjericão. Muito legal. E a gente pode misturar olha ali o temperinho, o gotejador. É uma coisa minúscula, vocês vejam, é uma coisinha que vai Isso saindo. se compra pronto, numa ferragem, numa... Não, as ferragens não tem para vender. Normalmente, também, tem sistemas, algumas floriculturas. Então, aonde tem, meu Deus? A gente contrata empresas que fazem irrigação, e essas pessoas compram em lojas agropecuárias, né? Certo. Tipo, lojas grandes agropecuárias, elas vendem esses sisteminhas. Né? Claro. E tem pessoas que implantam também, executam. E agora, bom, outro projeto? Esse é um jardim na praia, da construtora Costa Brava. Em Xangri-Lá, Em Xangri-Lá, no condomínio Blue. Então, essa casa até está à venda. E aí, a gente colocou, então, plantas que resistissem ao ambiente de praia. Ao vento, à maresia, à falta também de cuidado durante o ano. Não é fácil, né? Então a gente vai restringindo as opções de planta. Então a gente escolheu plantas que são bem resistentes, que nem a palmeira. Essa que a gente está vendo, que parece um leque, né? Essa que a gente viu nessa imagem aí, e na seguinte, como é que é o nome? É palmeira Washingtonia. Washington. Ela é uma palmeira que ela cresce muito lentamente, ela fica muito alta, mas como ela cresce muito devagar, vai demorar muitos anos para ela chegar na altura que vai atrapalhar. Mas ela tem também um tronco mais ou menos, ele fica mais ou menos limpo, fica só no topo, né? Aquele leque ou não? Ou ela fica... Não, é só no topo. O tronco fica limpo. E o tronco também é bem ornamental. Aqui quem fez o projeto lindo, né? luminotécnico foi a Ana Franciose Peterlongo, que certo. fez os interiores dessa casa. E aí tu vê também, outra coisa importante, assim, as pessoas às vezes não investem na iluminação, mas um jardim sem luz, ele não existe de noite. Ele só existe de dia. Então é interessante investir em iluminação. Aqui a gente tem toda a iluminação LED, quer dizer que o custo não vai ser alto. Sim. Hoje tem muita opção de LED no mercado, refletores, espetos de jardim, que dão uma iluminação muito bonita. Sim. Esse jardim aqui já é um jardim corporativo, é o jardim da sede administrativa da Renner, em Porto Alegre. Certo. Fica lá na Ipiranga. Eu ia dizer, fica lá na Ipiranga, já estive lá. Então, aqui foi a R4 Design que fez toda a reciclagem do espaço junto com o
setor de arquitetura da Renner. Então, eles fizeram todo esse trajeto de policarbonato para o pessoal ir para o refeitório e não pegar chuva, que o pessoal sai desse prédio administrativo e vai caminhando, antigamente caminhava pela rua, e o refeitório era bem antigo. Então, eles quebraram todas as paredes, colocaram vidro em tudo para receber luz natural. Ah, que legal. Ficou muito legal o projeto e me chamaram para fazer a parte da vegetação. Ó, os bancos são novos. Então, a gente colocou plantas que elas enfeitassem, que fosse de fácil manutenção, porque aqui eu não tenho irrigação. Né? É um ambiente assim, né, aberto, assim, não tem aquele cuidado. Não havia nenhuma casa. Planta antes. Não tinha nada, era piso, nem era basalto, agora nem me recordo que piso era. Então, tudo isso foi reciclado. Certo. Porque eu te pergunto isso como a Vitória, olha que lindas. Ficou muito legal. Todas essas plantas são bem resistentes, eu tenho pitósporo, eu tenho clúzia, eu tenho a grama preta. Então, são plantas que elas não vão exigir muito cuidado, nem muita manutenção. Sim. Porque eles não dispõem de pessoal para isso. Claro. Não é o foco deles. Claro. Aqui é o refeitório, a parte externa. Então, o que eles fizeram? Aqui tinha um muro, uma parede sem nada. E aí eles resolveram criar um ambiente externo para o refeitório, para as pessoas poderem sair, dar uma desopilada, porque essas pessoas que trabalham ali ficam o dia todo em salas. Sim. Então é legal dar uma arejada no momento do refeitório. Orquídeas terrestres. Essa orquídea, como é que é o nome dela, essa alta? É a arundina, é a orquídea bambu. Orquídea bambu. Ela é terrestre. Ela dá na terra. Sim, olha. Aqui a gente colocou orquídeas nos troncos das árvores para dar uma vida. É só amarrar no tronco da árvore que ela vai? Tem que amarrar e ali a gente botou, não sei se tu vê embaixo, tem a fibra do coco. Ah, fibra de coco. coco. Que aí a gente usa para reter umidade na raiz, até ela criar raízes próprias e se agarrar na árvore. Porque ela não pode secar, né? Então a gente bota aquilo ali e dá uma amarrada. Fibra de coco, então, que se compra, acho que tem até no floricultura, tem até no supermercado, né? Tem umas que tu aplica na parede até. Faz um quadro na parede, né? Isso. Por que eu te perguntei se aquelas plantas se alguma delas já existia lá, se não tinha nenhuma planta? Como a Vitória reaproveita móveis, etc., quando tu faz um jardim que já tem alguma espécie... A gente reaproveita. Mas não há pena, eu vi um jardim próximo do meu prédio que tiraram tudo e era mais bonito antes. Porque eram plantas mais antigas dessa época que a gente está se referindo, acho que acharam que não era moderno aquilo. Colocaram coisas modernas. E tinha umas espécies lindas, lindas. Bom, essa costela de Adão era maravilhosa, acabaram com ela. Eu vou te dizer, eu não tenho coragem de botar planta fora. Eu procuro sempre, quando eu conheço o espaço, olhar e ver o que dá para reaproveitar. Porque tem plantas, quanto mais velhas, mais caras. A gente já chega no jardim, já daí tem um aspecto mais pronto. Então, é uma pena botar planta fora. A gente sempre consegue relocar elas, transplantar. Se a época do ano não é adequada para transplantar, a gente prepara ela para a época do ano. Espera. Ai, que maravilha, adoro isso. Adorei vocês duas, estão super convidadas a voltar. A Helena vai voltar daqui a uma semana, ou 2 semanas, para falar de um curso que ela vai dar maravilhoso, mas a gente tem... O assunto não termina com essa mulher, é uma coisa incrível. E a Vitória também está convidadíssima a voltar ao programa, a gente adorou tudo isso. Espero que você tenha adorado também. A gente vai deixar agora você com o Le Folk TV, com a Vera e o Diego, queridos, e nós vamos... nos despedir por hoje. Amanhã tem uma continuidade de assuntos no programa. A gente vai deixar assim uma certa suspense no ar, um mistério. Mas a gente vai estar aqui 3 da tarde esperando você. Até lá. Beijo.